diz a Bíblia no versículo 3. 2 Coríntios 4, verso 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Coloque de novo, por favor, versículo 3, ou 4, perdão. Nos quais o Deus deste século fez o que, gente? Cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? O que significa deste século? Dos dias de hoje, dos dias atuais. Quem é? Não é Satanás? Até porque a Bíblia coloca Deus em letra minúscula. Porque se estivesse falando do Deus vivo, estaria Deus em letra maiúscula. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas se tornaram cegas. As pessoas aí fora estão cegas. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo é o diabo. O Deus desse mundo é Satanás. E nós vemos isso através de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E a estratégia dele é exatamente esta: tornar as pessoas cegas em relação ao evangelho da salvação. A única esperança desse mundo é o que está escrito aqui, pessoal. Não está em nenhum outro homem, ou governador, ou presidente, ou leis que se façam. A única esperança para esse mundo é Deus. Por isso que o Deus desse século, por isso que Satanás, ele cega os olhos das pessoas, para que elas não vejam a luz da salvação. Mas Jesus, quando veio a esse mundo, ele deixou um legado, ele deixou uma ordem, ele determinou dizendo que nós seríamos a luz nesse mundo. Diga amém. Nós seríamos a luz nesse mundo. Que através da nossa vida, as pessoas iriam conhecer o evangelho da salvação. E se aqueles que estão ao nosso derredor se perderem, é por causa de não anunciarmos esse evangelho que elas estão se perdendo. Por mais que elas estejam cegas, se a gente insistir, se a gente não parar de falar, então certamente, como um dia nós achamos o caminho, essas pessoas vão achar o caminho também. Nunca diga para aquela lá não tem mais jeito, aquilo ali não tem mais solução, porque se teve para você, puxa, se teve para a gente, se nós achamos esse caminho, por mais cego que a gente estava, um dia se nos abriram os olhos, e o que a gente falou? Olha, se eu soubesse, eu teria vindo antes. Se eu soubesse, eu não teria perdido tanto tempo da minha vida. Ele está contando com você agora para ser essa luz. Porque tem muita gente cega, pessoal. A internet, a mentira, a promiscuidade, o engano, a falsidade tem tomado conta da vida das pessoas. O dinheiro tem subido a cabeça. Os momentos de prazeres têm dominado os jovens, a juventude. E as pessoas, elas vivem em função de um momento. Cegas. E o pior cego ainda é aquele que não quer enxergar. Mas a nossa obrigação não é criticá-lo, não é condená-lo, não é tacar pedras,
mas fazer com que os olhos deles também venham se abrir. Como um dia os nossos olhos, eles se abriram. Diga graças a Deus. Quem está entendendo, pessoal? O Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos, para que lhes se não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas, resplandece o quê? A luz. A pessoa que vai glorificar o nome de Jesus amanhã, é a que está vivendo nas trevas hoje. A pessoa que vai provar o poder de Deus para o mundo, que Ele existe, que Ele é real, amanhã, é a que está desenganada pelos médicos hoje. A pessoa que vai poder dizer, não com palavras, mas com testemunhos, que Deus é real, que Deus existe, amanhã, é aquela que hoje está desacreditada por tudo e por todos. Então, a luz resplandece de onde? Do meio das trevas. É do meio das trevas que vão sair pessoas para exaltar o nome desse Deus. É lá do terreiro de Umbanda, de Quimbanda, do Candomblé, que vão sair homens e mulheres cheios do Espírito Santo e vão anunciar o Evangelho da salvação. Quem crê nisso? Ora, porque se o Evangelho do Senhor Jesus é verdadeiro, então quando nós anunciamos, nós plantamos. E o que nós plantamos, nós vamos colher. Então a palavra que sai da sua boca, para abençoar alguém, para profetizar para a vida de alguém, pode ser que você não veja se cumprir hoje, você não veja se cumprindo amanhã, e nem veja se cumprindo, porque a pessoa foi para longe, se mudou, você nunca mais viu ela, mas você pode ter certeza que ela vai se cumprir, ela não vai voltar vazia, ela não vai cair no chão. Quem toma posse disso? Então, que venhamos a abrir a nossa boca para dar vista aos cegos. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas, para levar vida aos quebrantados, fazer com que os caídos se levantem, fazer com que os fracos se fortaleçam. Das trevas é que resplandece a luz. Diz mais, porque não, versículo 5, não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Poxa, se Ele iluminou o nosso coração, eu tenho certeza que através da gente, a gente vai iluminar muitas pessoas que estão nas trevas, que estão perdidas. Sabe o que eu queria, que eu quero fazer com você hoje? Que você fale para Deus, me usa, Senhor, para eu levar vida para aqueles que não têm. Eu estou pensando só em mim, eu estou preocupado só com a minha vida e os meus problemas, o Senhor vai resolvê-los. A minha, não diz a canção, da tua vida cuido eu. Deus está cuidando de tudo já. Quando você pensa que Ele tinha te esquecido, Ele já vem com a resposta na mão. Quando você pensa que é o fim, Ele chega e te aponta uma saída. E às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, com as nossas coisas, com os problemas que surgem, e tem um monte de gente morrendo do nosso lado. Tem um monte de gente perecendo, precisando daquilo que você tem. Porque há quem esteja agora, olha aqui para mim, ó,
deitado numa cama, dentro de um hospital, olhando para o teto desse hospital, e dizendo assim: eu quero morrer, porque eu não aguento mais tanta dor. Você sabia disso? Que tem pessoas, nesse momento, num apartamento de cobertura à beira-mar, paisagem mais linda que se possa imaginar do pôr do sol, e essa pessoa dizendo assim: olha, que vontade de me jogar daqui de cima e acabar com tudo, porque a vida, para mim, não faz nenhum sentido. E nós temos o privilégio de estarmos aqui na presença do nosso Deus. Nunca troque isso por nada desse mundo. Há quem daria tudo o que tem só por um pouquinho de paz. Tudo. Só para deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono. Porque ou coisa ruim que deve ser é a pessoa não conseguir dormir. E não tem dinheiro que possa fazer ela dormir. Não tem cama boa que possa fazer ela dormir. Porque há quem tenha tudo isso, mas não consegue pegar no sono. Já pensou? Deus colocar você no caminho de uma pessoa como essa, e você falar desse amor para ela, e ela conhecer esse caminho que hoje você conhece, e ela poder ter uma experiência com esse Deus também. Ou seja, o que nós temos, o que Deus nos deu, Ele deu a poucos, porque tem milhões aí fora perecendo. As pessoas estão cegas, perdidas. Como é que o cego anda? Perdido, sem saber para onde vai. Então eu queria que nessa oração que nós vamos fazer agora, e vamos participar da Santa Ceia, eu queria que você pedisse isso para Deus, para que Deus fizesse você ser um instrumento nas mãos dele de alguma forma. Se no seu trabalho, se na sua família, na rede social, você tem lá milhares de amigos, que com aquilo que você colocar, com quem você conversar, você possa provar para as pessoas que existe um Deus que pode salvar elas, como está salvando você hoje. Diga glória a Deus. Que Ele pudesse usar a sua vida, gastar a sua vida nesse mundo para salvar. Que você fosse como um vaso nas mãos desse Deus. Temos, porém, Ele diz, este tesouro em vasos de quê? De vasos, põe um versículo, em vasos de barro, olha lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? A presença de Deus. Somos vaso de barro, mas dentro de nós há o quê? Um tesouro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Diga graças a Deus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus. O que é levar no nosso corpo o morrer de Jesus? É a gente sempre estar disposto a dizer não para nós mesmos, dizer não para as nossas vontades, para que possamos dizer sim para a vontade do nosso Senhor. Aí esse tesouro vai estar dentro desse vaso de barro. Um vaso de barro, para que a glória não seja sua, mas seja de quem? Mas que seja de Deus.